Olhando assim, são só garotos. Mas aqui, jogar bola se transformou num ato de resistência. Por conta própria, Daniel organiza os treinos de futsal na quadra da única escola pública da região. Sobrevivi nesse bairro desde de criança e, assim, já tive experiência negativa nessa minha vivência aqui, mas acordei e eu luto para que eles não morram aos poucos. Nossa Senhora da Apresentação, o bairro mais perigoso de Natal. Não se vê uma área verde, uma praça. Falta de tudo. Só tem um posto de saúde. Aqui nessa escola existe uma lista enorme, né, de crianças que fica 200, 300 crianças fora da escola, né? Inclusive creches. Creche só tem 2 num bairro de 101 mil habitantes. E sem creche, o que resta é ficar na rua à toa. Muitos dos moradores vivem dos restos da cidade. Carroceiros, catadores de lixo, como é a mulher que se esconde de medo e como eram o marido e o filho, os 2 mortos no ano passado. Aqui um pouco, minha filha. Mata um hoje, deixa outro amarrado para amanhã. E se abrir a boca dizendo assim, foi fulano que matou, cala o buraco, vai morrer também. A capital do Rio Grande do Norte conseguiu terminar o século XX como um dos lugares mais tranquilos do Brasil. Só que nos últimos 17 anos houve uma escalada brutal da violência. A taxa de homicídios passou de 10 para 70 a cada 100 mil habitantes. Natal é disputada por facções do tráfico internacional de drogas. A maioria das mortes são mortes por execução. Nós temos a disputa de territórios entre as facções, a disputa pelo comércio de drogas, e isso vem cooptando vários jovens. No Nordeste, o crime avança também para as cidades menores. Em 2005, 157 municípios com até 100 mil habitantes na região tinham taxa de homicídios acima da média do Brasil. O número subiu mais de 200% em 10 anos. Ninguém. Meio-dia de quinta-feira, antes do feriado da Semana Santa. É a única delegacia de Macaíba que tem mais de 90 homicídios por 100 mil habitantes. Quando a violência cresce tão rápido, a estrutura precária de investigação não consegue responder. Ô filhão, dá licença agora é minha vez. O trabalho de Paulo, perito criminal, aumentou tanto que ele precisa fazer laudos em casa. Você se sente frustrado? Sim, porque o objetivo maior da nossa perícia é auxiliar a justiça e a sociedade, né? Porque a perícia criminal é fundamental para reduzir a criminalidade. No Instituto Técnico Científico de Perícia, não há laboratório de DNA, nem programa de computador para identificar impressões digitais encontradas nas cenas de crimes. Quando aparece um suspeito, as digitais têm que ser comparadas manualmente. E são só 23 peritos em todo o Rio Grande do Norte. Você pode até produzir, mas o que esse laudo vai gerar de informação para a investigação? Vai ser um laudo apenas de constatação, simplesmente, ou vai ser um laudo que permita chegar na autoria do crime? E com essa quantidade enorme de perícia, realmente fica impraticável você chegar nessa autoria delitiva. Nós temos que melhorar nossa taxa de esclarecimento. Para isso, temos que investir em investigação e não em patrulhamento ostensivo, que tem sido nossa prioridade historicamente. Há um mês, o Fantástico procurou a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte para se manifestar sobre o aumento da violência, mas eles se negaram a dar entrevista. Esta semana, a secretária decidiu falar. São 13 anos sem concurso para a Polícia Militar, 8 anos sem concurso para a Polícia Civil. Então, temos uma tropa velha, diminuta, e enquanto a criminalidade aumenta, o número de policiais diminui. A secretária afirmou que o Estado vai contratar 100 peritos para o ITEP e que também vai, em breve, abrir editais para a contratação de mais policiais. Mas não é só com polícia na rua que se combate a criminalidade. Ninguém acredita, mas num lugar mais seguro ele tem menos polícia, não mais polícia. Voltamos a Jaraguá do Sul, Santa Catarina, cidade menos violenta do país, como vimos no domingo passado. Com a tecnologia, o efetivo da PM em Santa Catarina é menor do que há 6 anos.
Um atropelamento acaba de acontecer. No tablet, os policiais identificam a motorista, fazem fotos da cena do acidente e dali mesmo enviam o registro de ocorrência para a central de polícia. A motorista sai com data marcada para comparecer à justiça. É o que se chama de ciclo completo de polícia. Para o policial também não precisa fazer esse deslocamento para a delegacia, conduzindo e aguardando às vezes uma fila para a entrega desse envolvido. Então, tudo isso é resolvido no local. O atendimento é mais rápido e com isso a gente consegue ficar livre mais cedo para atender outras ocorrências ou fazer trabalho preventivo. Parece funcionar. A delegacia está quase sempre vazia. De dentro do batalhão, a polícia tem os olhos na cidade toda. Câmeras que leem até as placas dos carros para identificar roubos ou clonagens. E aí compara a polícia do Rio de Janeiro com a polícia de Santa Catarina. Parece que tem mais de um século de distância quando você pensa as ferramentas que essas polícias poderiam estar usando hoje. E não é por falta de dinheiro. O dinheiro que tinha sumiu. O ex-governador foi preso, condenado como chefe de uma quadrilha que saqueou os cofres do estado. Depois de uma década em queda, a taxa de homicídios voltou a subir. Há 46 dias, a vereadora do PSOL, Marielle Franco, foi assassinada quando voltava para casa. Um crime ainda sem respostas. Como responder se a estrutura de segurança está caindo aos pedaços? A Polícia do Rio usou promoções para compensar os salários baixos e a falta de aumentos. E com isso, criou uma distorção. Hoje tem mais chefes do que subordinados, mais sargentos do que soldados. Além disso, para cada coronel da ativa, tem 6 na reserva. Só o pagamento de salários e pensões de policiais consome 95% da verba de segurança do Estado. Ano passado, o investimento em inteligência na polícia foi de pouco mais de R$2 mil. Se o dinheiro é mal gasto, nem R$500 bilhão faz efeito. Em 2014, por mais de um ano, as Forças Armadas patrulharam a favela da Maré. Quando saíram, a comunidade voltou a ser dominada pelo tráfico. Com os mais de R$520 milhões gastos na favela, dava para comprar um colete à prova de balas, uma pistola e um fuzil para cada um dos 44 mil PMs do estado do Rio. E ainda 20 viaturas novas e equipadas para cada batalhão. Nosso entendimento é que a nossa missão foi cumprida, o que não houve continuidade por força de ações planejadas que não foram executadas. O general que comandou a Operação Maré agora é o secretário de Segurança Pública do Rio. Richard Nunes foi nomeado pelo Comando da Intervenção Federal no Estado, decretada pelo presidente Michel Temer. A promessa, R$1 bilhão e 200 milhões para tentar resolver os problemas da segurança. A intervenção foi anunciada há mais de 2 meses, mas só esta semana o dinheiro começou a ser liberado. Carregando! Apontando! Fogo! Que o pai delas foi um herói. Os desafios não são simples. A Polícia do Rio é a que mais morre no país. Foram 134 policiais assassinados no ano passado. Para proteger os policiais, a polícia tem que matar menos e não matar mais. Pesquisas apontam que quanto mais morrem policiais, mais a polícia mata. Essa resposta é uma resposta genérica para, digamos assim, castigar o crime. Eles nem sabem quem foi o autor da morte. Em vez de tentar localizar o responsável, prender ele e submeter ele a julgamento, gera-se mais violência, que por sua vez gerará também, mais adiante, mortes de policiais. Nas áreas dominadas por milícias e outras facções criminosas, todos estão em guerra. Operações policiais param a cidade e fecham escolas. Não se faz operação para trocar tiro, se faz operação para não trocar tiro. Tiro é um fracasso de uma operação. No dia que mataram meu bebê, mataram aqueles 2 rapazes. Estavam vivos, dava para prender. Mataram todos os 2. A execução ao lado do muro da escola foi registrada por celular. Antes, os policiais tinham disparado na direção da quadra de esportes. 3 tiros atingiram Maria Eduarda. 2 PMs respondem pela morte da menina de 13 anos. A mãe guarda o casaco que ela levava na cintura, furado a bala e ainda sujo de sangue. Estava dentro da escola. Estava na hora certa, no lugar certo,
No dia certo, estava dentro da escola, no lugar de criança. O colégio, né? Que era para estar guardada. E nem tanto foi dentro da escola. Como confiar na polícia se 8 em 10 moradores de comunidades têm medo dela? Se de cada 10 denunciados por crime organizado no Rio de Janeiro, 2 são ou foram policiais? Até que ponto a corrupção tem um papel importante nessa situação de insegurança que o país vive? É central o combate à corrupção. Para isso, é preciso governantes que tenham a disposição de enfrentar a banda podre das polícias e, de fato, contar com o apoio da população. Foi pego em corrupção, foi pego com crime organizado, rua e cadeia. É um dos problemas que a intervenção promete combater. Nós temos corregedorias em cada corporação e temos uma corregedoria geral unificada aqui na Secretaria, que precisam se integrar sistemicamente. Já iniciamos esse processo. Eficácia no tempo de apuração, senão nós corremos o risco até de que essas apurações não sejam efetivas. Aqueles policiais que ficam devem ser valorizados para integrar uma estratégia de segurança com planejamento, palavra-chave para a redução da violência. Há que ter uma mudança de método. A mudança de método simplesmente da política baseada no achismo, na improvisação, na reunião de última hora, do show pirotécnico, para a política baseada no método, na boa gestão que começa com um bom diagnóstico local. O Rio tem até boas ferramentas, um centro de estatísticas que mapeia as manchas criminais. Quando você tem um sistema de informações onde você sabe que horas, quais são as localidades mais propícias, né, onde tem mais ocorrência de crime, você consegue fazer um planejamento da sua segurança pública e prevenir, porque isso é muito mais barato, muito mais efetivo, muito mais humano do que só uma repressão generalizada. Repressão é importante, mas com inteligência. O Coronel Batista comanda um batalhão responsável por 500.000 de pessoas na zona norte do Rio. Os dados ajudam muito, principalmente se você tem mais da metade das viaturas quebradas. A mancha de furtos ao redor de um grande centro de comércio deu a ideia de instalar uma base ali perto, num prédio que estava abandonado. Tendo pouco recurso, você consegue disponibilizar o melhor recurso para o problema que efetivamente existe. O Rio e o Brasil podem se beneficiar com as experiências que deram certo aqui e lá fora. Soluções milagrosas não existem. À comunidade cabe participar, cobrar e fiscalizar. Só assim teremos alguma chance de viver em paz.